Bem-vindo a mais esta reflexão. Quando nós vemos a história do povo de Deus, ou seja, de homens que fizeram diferença, nós observamos que não são diferentes de nós, principalmente na expectativa de que deseja que Deus resolva os problemas rapidamente, ou seja, é uma questão do nosso imediatismo. Tendo ele poder, por que não resolve o problema? Muitas vezes não é assim que Deus opera. Ele tem um processo, ele segue um processo e tem um plano. E é isso que a gente precisa entender. E muitas vezes não é o imediatismo que é o importante na solução, mas o processo da solução. Por isso, nem sempre as coisas acontecem de um piscar de olhos, embora poder Deus tenha para isso. Nós vemos a história do êxodo do povo de Israel e a gente vê também a nossa realidade, a nossa vida, pois poderíamos pensar: amanhã posso acordar um novo ser porque Deus tem poder para isso. E outra, nós sabendo que a obra de Cristo é definitiva e 100% é o que nós esperamos, o imediatismo, que não é no imediatismo, mas no processo. Por isso, quando a gente lê essa história de Israel, que foi no primeiro embate, Moisés já reclama diante de Deus. Ele diz assim lá em Êxodo 5, 22 a 23. Então Moisés, voltando-se ao Senhor, disse: Ó Senhor, por que afligiste este povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar-lhe em teu nome, ele tem maltratado este povo e tu nada fizestes para livrar o teu povo. Complicado, né? É diferente de nós? Podemos ver que não. Foi a primeira vez que Moisés tinha subido, falado com Faraó e pedido para que o povo fosse ao deserto para orar, adorar a Deus. E o Faraó, em vez de permitir, muito pelo contrário, achou que o povo estava sem serviço e arrumou mais serviço, ou seja, mais aflição para o povo. Moisés sabia que Deus poderia fazer. Mas por que Deus não fez? Esta é a questão. E a gente vai poder observar ao longo dessa história o propósito todo, até mesmo com todas as pragas, não era uma coisa para convencer o Faraó, mas para mostrar ao povo de Israel quem era Deus. E o que precisava era um processo de transformação de entendimento, pois muitos viam o Faraó como um Deus. E a questão é: era Deus? Não. O que Deus fazia? Que Deus tinha em mente? Qual era o seu plano? Levar este povo, o povo de Israel, os filhos de Abraão, ao entendimento sobre exatamente quem era Deus. E assim foi a jornada. Então, era todo parte de um processo, mas Moisés não enxergava isso e nem compreendia isso. Talvez entendeu ao longo da jornada, foi crescendo, amadurecendo, entendendo este processo também. E assim a gente muitas vezes age na nossa vida. A gente quer que Deus resolva os problemas de uma vez para outra, e não é assim que funciona. O que Deus busca para nós? Mudança de entendimento, compreensão, compreensão de quem somos. Não se trata a vida cristã, a vida com Deus, o Evangelho, Jesus Cristo, tudo não veio para fazer, montar, estabelecer uma religião. Ele veio trazer uma nova vida, uma maneira de viver que é segundo os valores do reino de Deus. Ele pregou sobre isso, ele ensinou sobre isso. Nós entendemos isso, a maioria de nós não compreende isso. O que a gente precisa fazer é fazer a jornada de busca desse entendimento, dessa compreensão, de amadurecermos para vivermos o reino de Deus na terra, para a gente andar neste mundo como filho de Deus, revelando a glória, manifestando a glória do Pai, manifestando quem Ele é e, principalmente, conhecendo e compreendendo quem nós somos nele, para que a gente viva segundo aquilo que Ele estabeleceu, planejou desde os tempos eternos, muito mesmo antes da criação do mundo. Quando a gente entende o propósito da família de Deus, do povo de Deus, de revelar a glória de Deus, de viver neste mundo segundo os valores eternos, nós podemos observar nas nossas relações que estamos muito disto.
muito longe disso. E o que a gente precisa fazer? Entender. Todo o propósito da nossa vida é revelarmos as virtudes do Pai. Pois quando revelamos as virtudes do Pai, nós estamos sendo nada mais, nada menos do que imitadores de Cristo, do que discípulos de Cristo. Por quê? Porque negamos a nós mesmos, negamos todos os nossos desejos, compreendemos que temos que tomar a cruz, a nossa cruz, e seguir o seu exemplo. E à medida que a gente revela as virtudes de Deus, entre elas está o amor, e a gente compreende pelas Escrituras que quem ama não faz mal para o próximo. E o propósito de tudo é revelar o amor de Deus neste mundo. Revelar toda a vontade do Pai, todo o seu querer, todo o seu desejo. Crescermos nessa direção é a vontade do Pai, por isso não tem imediatismo, é uma transformação de entendimento, uma transformação da compreensão de quem somos e de como devemos viver neste mundo, para revelar, manifestar a glória de Deus. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.